nossas aulas aqui à distância de vocês. Igual eu falei a aula passada, vamos continuar aí com a nossa aula de redes. E aí, para quem não assistiu a aula passada, nós passamos para o módulo de redes, porque agora o que eu tenho que passar para vocês, ou que necessariamente vocês têm que ter, tem que ser no presencial, né? Quando nós pudermos voltar, né? Quando nós estivermos aptos a voltar aí, porque é conteúdo mais prático, tá, gente? Então, aí por isso que nós viemos aí para esse módulo de redes, tá? Outra coisa, pessoal, eu já estou trabalhando na escola, então já estou aqui na escola trabalhando, estou aqui dando aula na sala de vocês, né? E aí amanhã nós vamos ter uma reuniãozinha para ver como é que vamos fazer para estar voltando, para como é que vai ser esse retorno, né? Então, no momento eu ainda não sei dizer para vocês se vai ser um retorno que igual foi do princípio lá, logo que nós voltamos a ter aulas aqui, se vai ser com com reposições que seriam agendadas na sexta-feira, um por um, se já vai poder ter acesso ali, que igual nós estávamos fazendo, né? Ter 1 hora online, 1 hora presencial, isso tudo vai ser definido. Por enquanto, nós vamos continuar aqui com 2 horas online, tá bom? Bom, então, continuando, pessoal, na aula passada também nós começamos a falar sobre a parte introdutória, né? Falamos aí sobre o final da introdução, um pouco da introdução sobre redes, e hoje nós vamos finalizar e falar de algumas coisas, né, com mais que vocês podem ter mais conhecimento. Outra coisa, galera, é o seguinte, a questão dos exercícios, né? Exercício é muito importante, principalmente para que vocês tenham conhecimento e um desempenho melhor. O exercício, ele é importante principalmente para que vocês possam ter aí um melhor aproveitamento, tá bom? Então, o exercício é muito importante, principalmente para você. Então, na aula passada, nós falamos um pouco sobre a introdução às redes, falamos sobre a evolução das comunicações, falamos aí sobre como que, né, o porquê, principalmente, a comunicação evoluiu, e uma das coisas que eu mais falei para vocês foi que o porquê dessa evolução ter se dado desse tamanho, assim, vamos falar desse jeito, né? Por que que a comunicação evolui tanto, né? Principalmente nesses últimos 10 anos foi muito grande, e nos últimos 20 a gente também tem ali, né, uma evolução bem conhecida, tá? Bom, e aí, como é que começou as histórias das redes, né? Pessoal, as histórias das redes começam primeiro uma comunicação ali entre 4 computadores, né? Um computador que estava... um computador na Universidade de Los Angeles, um na Universidade de Stanford, um na Universidade da Califórnia e um numa base militar em Utah. Por que houve, né, houve um interesse, ou houve uma procura por essa evolução? Pessoal, o motivo principal é o seguinte, lembrando que esse desenvolvimento se deu principalmente pós-Segunda Guerra, né? E pós-Segunda Guerra Mundial, o mundo começa a viver uma outra guerra, que não era guerra, ela não era uma guerra de fato, que, né, as pessoas jogavam bombas uma na outra, mas era uma guerra ideológica, né? Onde, nessa guerra ideológica, tinham 2 blocos. O bloco socialista, formado por Rússia, e o bloco capitalista, formado pelos americanos. E aí,
o intuito principal era saber quem tinha mais, quem conseguia ter ali mais acesso à tecnologia. Teve uma coisa que foi primordial, né, gente, que foi o envio da Sputnik, né? A Rússia enviou um satélite para a órbita, tá? E esse satélite, pessoal, qual que era a função dele? A função dele era dar uma volta na órbita da Terra e cair, né? E aí, pessoal, o que acontece? O governo americano, na época era o auge da espionagem, né? O governo americano conseguiu descobrir que isso ia acontecer, que a Rússia havia lançado algo para o espaço, mas não conseguia saber o porquê, tá? O porquê que foi lançado, o que ia fazer, né? Bom, foi então, pessoal, que os americanos começaram a investir num departamento, usar o Departamento de Defesa, a DARPA, né? Departamento de Defesa americano. Eles começam a usar o Departamento de Defesa para poder trabalhar com a ARPANET. Então, eles usam esse Departamento de Defesa aí e criam essa ARPANET, que era basicamente para gerenciar essa comunicação. Qual foi o principal problema primordial, primeiro, que a ARPANET teve? Primeiro foi o seguinte, pessoal. Antigamente, os computadores, eles tinham eles eram computadores que já vinham o hardware e o software juntos. Então, eles não se comunicavam entre si, tá? Isso foi um grande problema, porque essa primeira comunicação, ela se deu por 4 computadores que eram bem diferentes, tá? E aí foi-se criado um protocolo para isso, né? O protocolo NCP, que podia conversar. Se nós fôssemos fazer um paralelo, vou criar um paralelo para eu saber, para eu entender isso aí. Imagina assim, ó, nós vamos pôr um brasileiro, um alemão, um americano e um chinês, tudo na mesma sala. Só que eles só falam a própria língua. Pessoal, não vai dar certo, né? A não ser que por linguagem de sinal, tem que ter alguém para traduzir isso para eles, para que todo mundo comece, né, a poder ver pelo seu próprio idioma. E o que o protocolo faz é isso, é traduzir, né, para que todos os computadores entendam, tá? Bom, passado pouco mais de 10 anos, né, da criação desta rede, da ARPANET, começou a ficar muito grande. Aí, o que o governo americano fez? Falou, não dá. Por exemplo, em 10 anos, saiu de 4 computadores para 100 mil. Aí o governo americano já começou a ficar com medo, porque tinham bases militares que eram logadas ali essa rede. Eles ficaram com medo, principalmente porque tinha muita espionagem, né, de dados vazados, tá? Então, ele sai e fica só para redes de pesquisa, universidades e algumas empresas, tá? Passou o tempo, foi criado outro protocolo que a gente vai discutir daqui a pouquinho, protocolo que é o TCP, né? E discutir principalmente as diferenças deles, né? Tá? Bom, outra coisa que eu falei para vocês também foi sobre a classificação das redes. Como as redes são classificadas, né, pessoal? As redes, elas são classificadas, um dos meios de se classificar uma rede é pela sua geografia, tá? Então, as redes, elas podem ser classificadas ali por sua abrangência, né? Por exemplo, no caso, a menor rede de todas não é uma LAN, tá, gente? Por exemplo, é uma PAN, que é uma rede pessoal, chama Personal Area Network, e é uma rede, por exemplo, de 2 dispositivos, num lugar bem pequeno. A PAN, pessoal, essa rede pessoal, se a gente fosse usar um exemplo, a gente podia falar do Bluetooth. O Bluetooth é um exemplo bem legal de PAN,
tá? Uma rede pessoal. Mas as mais usadas são essas que vocês estão vendo na tela. É a LAN, que é a rede local, Local Area Network, né? Que vai ser uma rede composta por poucos computadores e um ambiente pequeno. Por exemplo, um prédio, por exemplo, a sua casa, e assim por diante. A MAN, Metropolitan Area Network, é uma área um pouco maior, mas que também não ultrapassa grandes fronteiras. Então, por exemplo, você pega uma rede que pega numa cidade inteira. É uma MAN. E a WAN, Wide Area Network, já é uma rede gigante, que é a própria internet, nós podemos usar como exemplo. Mas, pessoal, tem outros. Por exemplo, eu vou abrir aqui que eu até abri a aula passada. Tem um site aqui ó, que chama Submarine Cable Map. Ele mostra onde os cabos estão conectados. Ó. Aí nós conseguimos ver. Por exemplo, este mês inaugurou um cabo que vai aqui de São Paulo até Buenos Aires, na Argentina. Né? Então, hoje o mundo é repleto de cabos. Né? Apesar de toda a evolução da tecnologia de fibras e de troca de dados via sem fio, né? O cabo ainda é o mais rápido, ainda é o mais confiável. Tá? Bom, vamos ao nosso primeiro exercício, galera. O que vocês entenderam aí, por favor? Vai lá, pessoal. Misericórdia, gente.
Vamos lá, pessoal? Deu tempo aí. Bom, continuando então. Pessoal, então vamos falar um pouco sobre a história da internet. E aí, o que a gente pode falar? Primeiro de tudo, é falar o seguinte, que a história da internet se confunde com a história das redes, né? As redes lá no princípio, né, pessoal? As redes, elas também transmitiam dados. Então, esse é o princípio da internet. Então, no princípio, os dados eram apenas transmitidos, tá? E aí, como é que se navegava na internet antes de 1989? Era assim, ó, tinha um navegador, não, desculpa, não pode falar navegador, tinha um programa chamado Gopher, e esse programa, ele era usado para que a gente pudesse acessar a internet. Pessoal, esse programa ele só tinha metadados, então não tinha imagens, não tinha nada multimídia. Como que eu fazia caso eu quisesse, por exemplo, ver uma imagem? Então eu ia lá na página, tinha o link de uma imagem, tá? Então tinha lá o link da imagem, e aí eu clicava e tinha que baixar a imagem para o meu computador. Vídeo nem pensar, tá, gente? Vídeo não existia. Mas imagens dava, tá? Foi então que aí, nos anos 90, surge o HTML, tá? E o HTML, ele vem para que nós pudéssemos aí ter conteúdo multimídia, tá? Depois disso, surgem os navegadores, né? O primeiro é o Mosaic, depois vem Internet Explorer, depois vai vindo os outros. No final dos anos 90, surge a banda larga, né, que é o que nós usamos ainda até hoje, lógico, um meio diferente. Depois vem, a banda larga no primeiro momento vem pela linha telefônica, né? Depois vem a internet via fibra ótica, né? Depois começa a vir os planos de mobile, né? Por exemplo, 3G, 4G e agora o 5G aí, que está na onda do momento. Bom, e como que a internet funciona? Na verdade, eu vou falar para vocês como funciona lá em casa, né? Então, lá em casa, como é que funciona isso aí? A conexão vem, eu estou com o meu dispositivo, seja o meu smartphone ou meu computador, ele é conectado a um roteador. Esse roteador, ele é conectado ao modem da empresa que me presta serviço, sai o cabo de fibra ótica e vai até o poste. Do poste, esse cabo de fibra ótica vai até o servidor local da empresa, tá? Que esse servidor local vai até o servidor de distribuição aqui de Rio Preto. Esse servidor de Rio Preto tem uma conexão até São Paulo e aí vai para a internet. Isso tudo em milésimos de segundo. Olha como é o tráfego de dados e como é rápido. Bom, e no Brasil? Pessoal, o Brasil ele é um pouquinho atrasado com relação, principalmente às conexões. O Brasil ele foi regulamentado a internet em 1995, para vocês terem uma ideia. Então, antes de 95, não existia praticamente internet no nosso país. E aí, como é que funcionava, né? Se você quisesse ter internet antes desse período, você tinha que mandar uma carta lá para o órgão, tá? Responsável, que hoje é a Anatel, né? Ministério das Comunicações. E aí, você ia e pedia um link que girava em torno aí de 14 KB. Era algo bem pequeno. Bom, resumindo, você tendo posse desse link, você ia e conectava lá pelo aquele mesmo programa, o Gopher, tá? Bom, aí depois teve uma evolução, em 95 dá uma regulamentada. E aí, pessoal, eis que então surge a primeira conexão de escada, né? Que você tinha um modem a 54 kbps. Em 1998 teve a privatização das teles no país. Então, antigamente, as empresas de telefonia no Brasil eram estatais. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós tínhamos a
Telesp celular, ou Telesp só, né? Depois que veio a Telesp celular. A Telesp era a empresa que cuidava aqui no estado de São Paulo. Foi vendido, a Telesp é vendido por um grupo espanhol chamado Telefônica, e esse grupo traz uma novidade para o Brasil, que é a banda larga, que é o Speed. Era uma conexão extremamente cara, e na época, pessoal, o primeiro modem, ele era com 256K, para vocês verem, assim, o quanto que era pouco, né? Bom, foi então que depois da banda larga aí começou a se melhorar, né? Começou a nós termos mais disponibilidade de conexões, tá? Depois veio também os planos GSM para tecnologia móvel, 3G, e hoje temos aí o 4G aqui, o 5G ainda não teve o leilão, está muito atrasado, né, no país. Bom, pessoal, que serviços hoje precisam da internet? Todos. O que a gente tem que falar é que todos os serviços hoje, eles necessitam de um acesso à internet, tá? Hoje é difícil até de sair na rua, né? Então, é difícil, porque, por exemplo, igual eu não uso dinheiro, só cartão. Então, se não tiver internet, não há comunicação, tá bom? O cara fala, mas eu tenho dinheiro e eu ando de ônibus, tá? Mas para liberar a catraca, as catracas até de ônibus hoje, elas são monitoradas, você tem um cartãozinho lá, precisa ter comunicação. Então, internet hoje, ela é imprescindível. Bom, vamos para o nosso segunda paradinha aí, pessoal. O que vocês entenderam?
Vamos lá, pessoal? Deu tempo aí, né? Bom, galera, e aí uma das coisas que a gente tem que saber também é como que uma página da internet chega até a minha casa. Do meu dispositivo até a minha casa, qual o percurso que ela faz. Né? Então, lembrando que uma página, para você ter acesso a uma página, tem que passar por um interpretador, né? Bom, primeiro de tudo, você vai ter que usar um dispositivo para acessá-lo, seja ele um computador, um notebook, tablet, um telefone, desde que tenha um navegador. Você vai abrir o navegador, de sua preferência, pode ser o Google Chrome, o Edge, o Internet Explorer, o Firefox, tá? Digitar o seu endereço. Aliás, pessoal, essa página web, vou pegar aqui, por exemplo, ó, se vocês vierem aqui no Google, ó, botão direito e exibir código-fonte, ele vai abrir isso aqui, ó. Um navegador, o que ele tem de diferencial? Ele interpreta esses comandos, tá? Ele interpreta esses códigos. Já eu vou falar com um pouquinho mais de clareza para vocês. E aí, toda página de internet, ele é um arquivo. Se vocês vierem aqui, ó, por exemplo, tem um arquivinho aqui, ó, tá? Então, vou pegar um outro que tá mais bonitinho. Ó, então, é lógico que esse é mais simples, é de aula, mas esses códigos, eles são interpretados, tá? E aí ele fica numa máquina, né? Um servidor lá, num host, tá? E aí ele vai lá, acha onde está esse arquivo, pelo endereço que você colocou, e retorna para você e exibe a página lá no seu dispositivo. Basicamente, é esse looping que vai ser feito para que você possa acessar a internet, tá? Bom, e para um site funcionar, o que ele vai precisar? Primeiro, ele vai precisar, eu sempre gosto de fazer essa analogia, porque um site, para ele funcionar, ele precisa de uma linguagem web, tá? O que é uma linguagem web? É uma linguagem que vai exibir algo. Aí, pessoal, como é que eu vou fazer uma analogia? Nós vamos fazer com uma redação de um jornal. Então, uma redação de um jornal, ela precisa de um jornalista ou de uma jornalista que vai fazer o quê, né? Vai pegar os textos, as imagens, vídeos, essas coisas assim. Um designer que vai colocar tudo, deixar tudo bonitinho, colocar nas fontes certas, e um programador que vai cuidar da área de segurança. Simples assim. Bom, e nosso website é quem, então? Então, a jornalista é o HTML, então o HTML é responsável por cuidar da parte de toda a parte do esqueleto da página, o CSS, toda a parte do design, e a programação que é feita em JavaScript, tá? Então, vamos lá. Qual a função geral do HTML? Nesses códigos que eu mostrei para vocês aqui, ó, nisso aqui, a função do HTML é trabalhar com a estrutura. Então, é cuidar de toda a estrutura da página. Essa é a função do nosso HTML. Qual que é a função do CSS ou das folhas de estilo, a CSS? É trabalhar no design, deixar esse design mais bonito. E a função do JavaScript é cuidar da parte de programação. O que vocês têm que entender, pessoal? As linguagens web, elas só exibem algo. Vai pegar algo e vai exibir na tela. As linguagens de programação, elas vão ter recursos de interatividade. Então, por exemplo, vamos abrir a página da escola aqui, ó. Procamp.com. Opa, peraí, que eu abri a página errada. Vamos lá, a gente abre aqui. Ó, você abre a página. Tudo isso aqui é HTML e CSS, tá? Quando vem, se vocês continuarem mexendo aqui, vocês vão ver que tem uns recursos de interação. Toda a interatividade, quem é responsável é o JavaScript. Aliás, onde o JavaScript está presente hoje? Em tudo.
todos os sites. Você, por exemplo, o YouTube, ele tem um motor que é o JavaScript que faz com que esse motor trabalhe. Então, JavaScript hoje está presente em tudo, tá? Todos os sites. É difícil um site que não tenha JavaScript, tá? Bom, então, lembrando, as linguagens web são aquelas que vão exibir algo apenas. Então, você não vai ter recurso de interação. As linguagens de programação, ela vai te dar um recurso de interatividade. Bom, vamos aos exemplos, né? Esse é um exemplo de um código em HTML. Ele vai dentro da página, tá? Esse é um exemplo de um código em CSS. CSS, ele pode ir dentro do HTML, ele pode ir externamente, tá? Uma página, na parte, aliás, geralmente nós trabalhamos com o CSS numa página externa, tá, gente? Não se trabalha com o CSS junto. E nós temos o JavaScript, que também ele pode estar dentro de uma página HTML, ou então ele geralmente é trabalhado fora. Tá bom? Bom, vamos para o nosso terceira paradinha aí. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Bom, continuando aí. Pessoal, outra coisa muito importante de vocês entenderem é sobre os protocolos de rede. Como esses protocolos de redes funcionam? Tá? Os protocolos de redes, pessoal, eles vão funcionar para gerenciar a sua rede. Principalmente gerenciar como que a sua rede funciona. Tá? E aí, o protocolo, igual eu falei lá no começo lá no começo da aula, falei assim, pessoal, é como você pôr, tipo, 4, 5 pessoas de nacionalidades e idiomas diferentes numa sala e pedir para eles conversarem. Bom, existem diversos protocolos, mas eu vou falar para vocês de 2, por enquanto, que são os que são mais famosos, entre aspas, assim, e que são mais utilizados. Na verdade, um é a atualização do outro. O primeiro é o NCP. NCP quer dizer Network Control Protocol, ou Protocolo de Controle de Rede. E como ele foi o primeiro protocolo criado. Como ele funcionava, pessoal? Você ia lá e tinha a informação, ele pegava toda a informação e mandava para a rede. Qual que era o problema do NCP? O NCP, para você enviar um próximo pacote, ele tinha que terminar toda a informação. Então, quando havia o envio de informação, você não conseguia acessar outra. Qual o problema que isso gerava? Vamos transportar para os dias atuais para vocês entenderem. Vamos supor que todo mundo aqui tem Netflix. Né? Uma coisa que é comum hoje em dia. Se todo mundo tem a Netflix, o que acontecia? Para um próximo usuário poder acessar, vamos supor que você quer assistir um filme, você coloca um filme lá. Para um próximo usuário poder acessar, tinha que esperar você parar de acessar. Então, quando eram apenas 4 computadores, não teve tanto problema. Mas chegou uma hora, né, pessoal? Tinha muitos computadores na rede. Aí o que aconteceu? O que aconteceu foi que tiveram que achar um outro protocolo, tá? O TCP/IP, que foi o avanço, quer dizer, Transfer Control Protocol. O TCP, quer dizer, o TCP é a plataforma de controle, tá? Então, ele vai na camada de transporte. Então, o que acontecia? Agora, você pegava aquele pacote ali, quebrava em pequenos pedaços. Aí a rede não ficava congestionada mais. Não tinha mais problemas, não teve mais problemas de congestionamento de rede. Bom, e aí o IP, ele é o número dentro da rede. Então, dentro da rede vai ter um número, ele é o IP, que é o número de internet protocolo. Hoje, pessoal, tudo tem um número, tá? Um site é um número de IP, uma máquina dentro da sua rede é um número de IP, tá bom? E o TCP/IP, o TCP continuou com o mesmo funcionamento e o IP ele teve uma evolução. Qual foi a evolução do IP, pessoal? A evolução foi a seguinte: o IP, os primeiros eram chamados IPv4, que ainda se usa muito, principalmente em redes domésticas, e hoje nós temos também o IPv6, que é um sistema de endereçamento de 64 bits, onde você tem uma quantidade muito maior de IPs disponível. Tá? Bom, durante o curso de vocês vão aprender a criar cabos de rede. E esses cabos, eles têm um padrão de cor. Tá? Então, essa são os 2 padrões mais usuais aí. Tá bom? Tem um sentido para ter esse padrão, tá bom, gente? Não adianta você tentar fazer tudo de qualquer jeito, não. Bom, e aí, lá na primeira pergunta que eu fiz para vocês, eu falei sobre hardware de redes. E aí, pessoal, qual que é a diferença, assim, deles e quais alguns exemplos? Esses são os mais usados. O hub foi o primeiro hardware de redes que existia para a divisão da rede. Como que a rede era dividida antes do hub, né? Antes do hub, pessoal, a rede era ponto a ponto. Você tinha que ir conectando uma máquina a outra.
né? Depois o hub veio para você poder dividir a rede. E aí, galera, como que ela funciona? Como o hub funciona? Vamos supor que você tem um hub de 10 portas, né? Você quer mandar a informação da porta 1 para a porta 6. Ele manda para todas as portas. O que acontecia era dar muito choque, dava muita colisão de pacote, caía muito a rede, né? O hub evoluiu, virou um switch. O switch, qual que é a diferença? Ele também divide a rede, mas a diferença principal é que ele divide a rede e ele manda o pacote só para onde precisa. Então não havia mais aquele problema de você, né, pegar ali e ter colisão entre os pacotes, né? E a evolução do switch é o roteador. O roteador, pessoal, uma das coisas que às vezes as pessoas têm de pensamento, assim, falar, o meu roteador, a evolução do roteador é porque ele teve rede sem fio. Não é, tá, gente? A evolução do roteador é porque ele tem um software de gerenciamento. Então, por ele ter esse software de gerenciamento, né? Aliás, os primeiros roteadores nem eram sem fio, tá bom? Eles eram roteadores normal, mas não era sem fio, tá? Então, ele não tinha essa parte do rádio, mas tinha a mesma coisa, você conseguia configurar, criar algumas coisas, né? Então, você conseguia fazer a configuração ali do seu roteador, tá? Bom, o repetidor, ele vai receber o sinal, tá? Sem fio do roteador e vai retransmiti-lo. Assim funciona um repetidor. Tá bom? Bom, vamos para o nosso último exercício de hoje. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal? Galera, alguma dúvida? Bem tranquilo, né? Pessoal, então, por hoje é só. Semana que vem a gente volta aí. Tchau, tchau, pessoal.